Bom dia, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um amanhecer maravilhoso, oh glória! Sábado já, ou sabadão. Bom fim de semana a todos aí, meus irmãos, desde já. Oh glória! Que cada um de vocês possam desfrutar a harmonia do lar de cada um, que possam viver decentemente, na ordem e decência, que possam fazer coisas, falar coisas edificantes, amar uns aos outros, que amar, mais uma vez eu digo para vocês, que é uma decisão, que não é é um mandamento inclusive, e que não é um sentimento. Amar uns aos outros, assim como Deus nos amou, e mandou o seu único Filho unigênito por mim e por vocês, pelos nossos pecados, para nos santificar após todo o processo, a gente começar a reconhecer tudo sobre Ele e viver o melhor dele aqui nessa terra. E a proposta deste devocional é estreitar este caminho, tanto a mim, para eu estar estudando, além de eu fazer a minha entrega sincera a cada manhã, a minha primícia ao Senhor, por obediência inclusive, obediência bíblica, e também por uma busca em ter uma inteligência espiritual para compreender que o caminho é este. Este é o melhor caminho. Hoje quero fazer diferente, quero orar antes da palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, já me coloco à tua disposição para levar a tua palavra aos meus irmãos e, logicamente, trazendo a mim, para que possamos juntos estreitar o caminho de viver os teus mandamentos, de viver o teu reino. E hoje, como a palavra vai ser um ensinamento sobre amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos amado de fato. Obrigado, eu em especial eu digo, por o Senhor ter me escolhido, por o Senhor ter me tirado de tantos problemas, ter me dado tantos livramentos. Oh Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser o Deus de provisão na minha vida. Obrigado, assim como eu disse ontem, que o Senhor, pela sua natureza, me dá o café da manhã, o almoço e a janta. E também, logicamente, desde já, esse ar que respiramos gratuitamente. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E que o Senhor me ajude, em nome de Jesus, sendo boca em mim, levando a tua palavra adiante. Porque não sou eu, Senhor, porque eu sei que se fosse por mim mesmo, eu faria só as coisas da carne, e que essa alma me trouxe no armazém da minha alma. As coisas que eu poderia distribuir não seriam coisas como essa que o Espírito Santo me dá o discernimento. Oh Pai, eu distribuiria só as coisas que já são do maligno, como a palavra do Senhor diz, que esse mundo jaz do maligno. Mas como eu não sou desse mundo, espero em Cristo que eu esteja mandando este devocional a muitos dos seus alvos que também não sejam desse mundo, e que possamos viver e começar a viver o teu reino desde aqui, e que assim seja para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. A palavra hoje, amados, palavra do Senhor Jesus, literalmente, relato de João capítulo 13, verso 34, e diz: o Novo Testamento, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Glória. Irmãos, então, essa palavra, para vocês entenderem, já vou trazer aqui. Ele falou após ele mencionar entre os discípulos o qual o trairia,
que foi Judas Iscariotes. Então ele mencionou para todos ali que o que desse o pão para ele, molhasse o pão e desse a ele naquela noite, seria o que o trairia. E Deus, em Jesus, oh meu Deus, oh glória. E Jesus Cristo foi e disse, então se realmente, mesmo nessa condição, mesmo traindo, olha bem, por que mesmo traindo? Por que essa palavra, meus irmãos? Porque na verdade, amados, a gente faz muito como Judas nessa terra. Então, ele nos ama, olha aqui, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que isso daqui? Judas entregou Jesus ali naquela condição, para que, ali pelas moedas e tudo, mas hoje, vocês acreditam que Deus está precisando nos amar também, assim como ele amou Judas naquele momento, que ele foi preciso amar por ele ter o traído? Sim, com certeza. Quando nós mentimos, quando nós deixamos de cumprir entre os 613 mandamentos, que foi reduzido em 10 por Moisés e depois em 2 por Jesus Cristo de Nazaré, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, neste momento, a gente está traindo Jesus assim como Judas traiu Jesus naquela condição. Então, é este o mandamento, que também vos ameis uns aos outros, ou seja, quando o próximo de nós também nos trair, a gente tem que amar também uns aos outros, porque isso vai acontecer. Irmãos, quando nós fazemos dessa forma, inclusive é um processo, já serve para nossa edificação. Olha, ontem em Provérbios, vou trazer rapidamente, olha bem, como Deus afirmou, através da inspiração ali a Salomão, Provérbios 16, verso 4, que ele faz os seus caminhos, olha bem, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E ali aquele dia foi o dia da calamidade, de ter entregado Jesus Cristo para aquele processo da cruz do Calvário. Então, irmãos, a palavra hoje está nos trazendo um complemento dessa de ontem, porque a palavra de Deus, ela comprova ela mesma, ela testifica ela mesma, ela dá concordância nela mesma. Por isso que Rui Barbosa, um dos homens mais inteligentes ali do século XX, este homem, quando foi estudar a Bíblia para confrontar os crentes enjoados, que isso tem muito por aí, que as pessoas pensam assim, ele, por estudar a Bíblia, depois no final, quem quiser pesquisar aí, o que Rui Barbosa falou sobre a Bíblia, e ele vai, e lá na Wikipédia dele, na história dele, está escrito: a Bíblia Sagrada é o livro sobre todos os livros. É por isso que um muçulmano, que o pai dele mandou ele a um país para levar, para ministrar ali o Deus Alá deles, e ele chegou naquele lugar, que eu não me recordo aqui o país agora, e ele falou assim, ele pensou consigo mesmo: eu vou estudar essa Bíblia que o povo fala tanto aqui, para confrontá-la, para inserir o meu Deus Alá. E quando ele estudou, ele voltou para casa e falou para o pai dele que a missão tinha dado errado. O pai perguntou por quê? Porque eu fui estudar a Bíblia do Deus daquele povo, e eu descobri que aquele sim
é o Deus verdadeiro, porque eu nunca vi uma obra tão completa, tão sábia, ela foi escrita, meus irmãos, em meio a 1600 anos. Então, Moisés foi lá no Pentateuco, não que aí depois na sequência aí teve a história dos reis e tudo, aliás, antes dos sacerdotes ali, dos homens levantados por Deus, até chegar a história de Saul, até nascer Samuel, que ungiu esses reis ali do início, e assim foi. Aí salmista Davi depois, e tudo. Velho Testamento, os profetas, e depois a vinda de Jesus e também após Jesus, não tem nenhuma palavra que não confirma a outra, pois a palavra de Deus, ela é muito inteligente, muito sábia, muito completa. E é por isso que eu também, aos 32 anos, quando eu fui alcançado e quando me deram uma Bíblia, um mototaxista da cidade de Pacajus, no Ceará, ele me deu uma Bíblia por eu estar contando a minha história, que eu estava ali cheio de dores, por uma vida frustrada, que não ia para frente as coisas, não ia para frente o matrimônio, não ia para frente financeiro, e fui pela dor mesmo. E a Bíblia, essa perfeição chamada Bíblia Sagrada, inclusive nos contempla com isso, que fala que muitos vêm pela dor, outros pelo amor, e eu vim pela dor. O Senhor me alcançou dessa forma. Então, é isso, é viver em meio à diversidade e mesmo assim amar, porque Jesus Cristo nos deu este mandamento e nos deu esse exemplo. E depois, no verso 35, diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, irmãos, olha, muitas coisas Deus não tem nada com a gente, não vai querer nada com a gente. Logicamente que dentre elas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o perdão. Quem já viu na Bíblia escrito: na medida que perdoardes, eu o perdoarei? Isso está em outro mandamento, apesar de que está lá também na oração do Pai Nosso, que diz que o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Vocês acreditam mesmo que a gente pode estar falando o nome de Deus e falar que somos dentre os discípulos de Deus? Nós somos cristãos, porque cristãos, o próprio nome quer dizer imitadores de Cristo. Vocês acham? Porque aqui está dizendo: se amardes uns aos outros, assim como ele deu o exemplo de Judas que o traiu e tudo mais, ele disse que se fizermos assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, olha bem, então se a gente não perdoar, logicamente que a gente vai travar e não vai prosseguir. A gente vai ficar envolvido, quando a gente não perdoa, em feridas, vai ficar envolvido em meio a sentimentos e não a propósito. Propósito de Deus em nossas vidas é que realmente em Cristo Jesus cumpramos os 613 mandamentos da Bíblia Sagrada, que Moisés reduziu em 10 e Jesus em 2. Oh, glória! E Paulo, como eu gosto de trazer, após uma passagem ou anterior aos profetas, hoje eu vou trazer 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, que diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. O que Paulo disse? Olha,
sobre o amor fraternal, eu nem preciso escrever, porque Deus já nos instruiu. Deus já nos instruiu através de todo o seu mandamento, e Jesus, como Deus, em sua passagem terrena, nos ensinou nessa manhã. E nos ensinou nessa manhã porque eu estou mais uma vez frisando essa palavra, pois a palavra já existe há muitos anos, e com certeza nós que vivemos no século 21 somos dentre os mais privilegiados dessa terra, que eu já disse, por tanta acessibilidade, por ter um canal como esse, por ter várias igrejas aí ministrando a palavra do Senhor. Tenho certeza que na cidade que vocês estão tem várias igrejas que ministram a palavra do Senhor. Isso que precisamos entender também. Não são doutrinas do homem, não são pessoas que vivem e querem ministrar sentimentos ou a prosperidade, a teologia da prosperidade, porque a prosperidade de Deus, ela é bem clara, que ela não é a financeira, mas também mas é não nos faltar nada que nos for necessário, inclusive faltar este amor uns com os outros. E já fecho esse raciocínio só fazendo um apurado que devemos amar uns aos outros, mesmo que nos traia, assim como Jesus nos ensinou em meio àquela condição que Judas o entregou para a cruz do Calvário. Mas se eu e vocês temos Cristo Jesus, assim como ele estava aqui em vida, na presença do Deus Altíssimo, e ele disse ali para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ali aquele soldado, quando foi buscar, pensando que ia ali pela força ali, e Jesus disse, e nós podemos dizer, munidos da presença do Espírito Santo de Deus, quando vier a adversidade, quando vier a dificuldade em não perdoar, a gente pode dizer, assim como Jesus disse a Pedro, Pedro, você acha que se eu não pedisse ao meu Pai, e eu digo a vocês e a mim, qualquer adversidade que estamos enfrentando, vocês acham que se a gente não pedir ao nosso Pai, uma só legião de anjos, você acha que não acabaria com todos esses soldados? Ou que não acabaria com essa dor que vocês estão sentindo nesse momento? Com esse alvo que vocês precisam alcançar o coração de Deus para que Deus alcance este alvo? Com certeza, meus irmãos, eu afirmo para vocês essa manhã que o Senhor manda anjos acampados ao nosso redor, e só entra quem está ao nosso derredor em nossa vida porque a gente não tem legalidade, porque Deus está instruindo a gente como fazer e a gente está sendo omisso com as coisas dessa terra. Então, em nome de Jesus, que eu e vocês possamos cada dia mais fortalecer esses anjos que estão ao nosso redor, esse exército de anjos. Que assim seja na minha vida e na vida de vocês, para todo sempre. Amém, meus irmãos. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Abraços.